Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Trader Talks. E não só qualquer episódio, não só pelo convidado, como também é o primeiro episódio de 2026. Eu tô aqui com a minha parceira Gabi. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo bem, galera, tudo certo? E hoje a gente vai falar com o grande GG Trader. Já veio aqui outras vezes, é um cara que eu sempre gosto de conversar, é sempre um papo muito cabeça. Tem algumas coisas aqui muito legais pra gente falar no episódio de hoje, principalmente se você quer dominar o jogo mental do trading. Seja muito bem-vindo, GG. Pô, Lucas, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Me sinto muito bem aqui na casa, sempre muito bem recebido, né? Uma admiração pelo seu trabalho, o trabalho da Gabi, conheço há algum tempo, a casa aqui, o BTG. Muito obrigado por tudo. Então é isso aí, pessoal. E antes da gente começar o nosso episódio, eu quero falar para você sobre a nossa nova plataforma BTG Trader Desk. Se você quer ter uma plataforma completa, uma plataforma na qual você consegue centralizar várias informações de mercado, e inclusive ter acesso a uma plataforma que a gente usa internamente, né, que pouca gente sabe, eu convido você a conhecer e habilitar o BTG Trader Desk. Lembrando que é gratuito. Você só precisa ser cliente do BTG Pactual, você vai lá na área de renda variável e consegue habilitar o BTG Trader Desk. Tem várias funcionalidades muito legais, recomendo vocês a dar uma olhada no nosso terminal de notícias, na página de ativo, no gráfico, você que opera ações, opções e às vezes não quer ter que ficar operando índice, dólar para poder liberar uma plataforma, você já tem acesso ao BTG Trader Desk. Além do que eu falei também dos módulos, que eu sou muito fã do módulo de notícia, do módulo de páginas de ativo. E também tem os screenings, rankings e mais o que, Gabi? Muita coisa interessante lá. Exatamente. O que você mais gosta no BTG Trader Desk? Eu gosto da parte que tá todo centralizado de informações, de notícias e dados sobre aquela empresa, aquele ativo específico. Então, ter tudo na mão ali, eu acho que é mais fácil. Então é isso aí. Não se esqueça de habilitar o BTG Trader Desk se você for cliente BTG Pactual. Mas é isso, GG. Bora começar o nosso papo. Para quem quer conhecer um pouco da história do GG, ele já veio no último episódio, mas se você puder resumir para quem está te conhecendo agora, Legal. como que você começou no mercado, o que você faz no mercado, Legal. Conta aí pra gente. Eu comecei em 2004, operando no mercado à vista, home broker, né? As plataformas não estavam tão presentes como hoje, como a Trader Desk aqui do BTG, ou como o Profit, enfim. E a gente operava no home broker. Nem sei hoje quantas pessoas operam no home broker hoje. Deve ser mínimo, né? Talvez comprar e vender assim um pouco, né? Comecei lá num bull market total, né? Depois de Lula, 2022. Comecei em 2024, o mercado só subia. Lembro que a gente estava na casa dos 8 mil pontos, né? Recentemente batemos aí o topo histórico, 182. Imagina se tivesse mantido a posição. Mas na verdade essa posição não era uma posição boa, porque era no mico. Eu comecei operando no mico, né, que é a antiga Plin 4, que era Net Cabo, né, o sistema de fibra ótica da TV Globo, né, do Grupo Globo. E depois veio ser... Não avançou, né? Acho que telecomunicações são telecomunicações e aviação, gente, são dois setores assim complicadíssimos. E aí eu tradei, operei, tive muito sucesso. Talvez um sucesso ruim na época, porque foi por sorte na questão amadora, né? Não foi nada com fundamentos ou com análise técnica, foi simplesmente amadorismo, mas deu certo. E aí eu fiquei no mercado por esse tempo tradando, day trade e swing trade, mas aí depois fui morar fora do Brasil, 2005 para 2006. Aí eu fiquei só posicionado mesmo, fazendo poucas operações pelo compliance da empresa que eu estava atuando. Eu não podia ser um ativo, né, em day trade. Não é que eu não podia, não estava a tempo e não era o core business da empresa. Eu tinha algumas resistências sobre isso. Volto em 2015, 2016, já com o mercado totalmente diferente, mercado totalmente muito mais acessível. Naquela época, imagina agora, né? Que quem está entrando aí no mercado recentemente está muito melhor ainda, cada vez melhor. E aí eu volto só para operar dólar e índice, à vista também, mas aí eu começo a operar dólar mesmo de verdade, que era uma vontade que eu tinha no começo do século XXI, ali em 2000 e pouco, 2004, 2005, quando eu comecei, que a gente não tinha acesso a esse ativo. Esse ativo você só operava ao cheio e com muitas restrições. Era muito restrito a um grupo seleto que estava realmente ligado ao mercado financeiro e não era popularizado. Então, eu falei, cara, um dia eu vou operar esse tal de dólar aí.
aquele centezinho, né? Que a gente alavanca e a gente tá operando lá. Eu fiquei fascinado com aquilo na época. E aí, 2015 eu volto. 2015 para 2016, fico 2 anos operando, só tomando loss. E aí que entra os livros da minha história, de tentar melhorar meu jeito de ver o mercado, minha cabeça, minha postura, porque eu saía de um lado executivo, de empresa, para ser um trader, né? Solitário, dentro de um escritório em home office, para ir tentar conquistar, né, esse mercado de ser day trader, né, de viver disso. Mas foram 2 anos muito traumáticos. Acho que todo mundo deve se identificar um pouco com isso, né? E é engraçado, cara, porque eu conheço pessoas que inicialmente eles se dão muito bem no mercado de futuros, mas é a grande minoria. Sim. É muito pouco que começa realmente se dando muito bem. Mas a grande maioria tem uma trajetória. E aí não saio, opero todos os dias. Hoje eu não operei porque eu estava vindo para cá, mas provavelmente vou operar quando eu chegar lá e se tiver uma oportunidade no meu escritório. E tô aí, tô vivo, operando todos os dias. Sou idealizador da Liga dos Traders, né, um ecossistema que a gente faz a ponte entre traders profissionais e traders amadores, com conteúdos, plataforma digital, plataforma física, né, e edição de livros. Eu acho que tudo para a gente poder tentar melhorar a vida do trader que está começando, ou melhorar aquele que está no meio do caminho, ou dar alguns insights para aqueles profissionais também, que a gente sempre tem que melhorar, né? Sempre é uma busca para poder ser cada vez melhor, né? Porque a gente nunca chega no destino de ser perfeito. Mas a busca me parece ser um caminho saudável, inteligente e motivador para qualquer trader, para qualquer profissional, e principalmente a gente que gosta disso, né? Vive disso e é apaixonado por isso aqui. Exatamente. A gente estava até conversando em off, pouca gente sabe, mas o GG é um dos maiores agregadores do mercado também, porque ele faz um happy hour dos traders que junta gente de todas as casas, de todos os tipos. Então, isso é muito legal. Ele sempre faz questão de unir todo mundo. Principalmente em prol de uma os coisa inimigos. só. Eu gosto de querer unir os inimigos. Pra ver se eles voltam a se falar. Quebrar os preconceitos, né, GG? Talvez a gente... É mais uma missão minha de deixar pro mercado aí algo que todo mundo esteja unido. Mas é muito legal. E GG, cara, sempre que eu penso em você, sempre que eu converso com você, assim, a imagem que me traz é sempre de uma pessoa que tem muita sabedoria de mercado. Né? E a sabedoria de mercado ela vai muito além de um setup, muito além de uma técnica, uma tela, uma estratégia, assim. E desde que eu te conheço, eu vejo muito você falando sobre os aspectos mentais que envolvem o trading e da importância deles. E aí, até para a gente começar o nosso papo nesse sentido, antes de falar do livro, eu vou te fazer a pergunta que acho que todo mundo faz, né? O que é mais importante? A técnica, o gerenciamento de risco ou a sua cabeça no mercado? É assim, ó, como a minha história ela é bem pautada, como eu disse, por um longo período de loss, eu procurava entender o que estava acontecendo comigo na execução. Por que algumas coisas eu fazia repetidamente, né, de forma irracional. Eu falei, cara, isso aqui tem alguma coisa que está errada comigo, não é possível, né? E foi quando, em 2018, que eu conheci o livro Trading the Zone, que aí me deu essa luz de pensamento, que é um pensamento de lógica emocional, né? É uma coisa louca falar sobre isso, mas depois a gente vai, né? Acredito que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui nesse podcast e aprofundar um pouco nessa questão. E dentro dessa trajetória toda, em alguns momentos eu achei que a técnica era o que poderia fazer o meu psicológico, o meu mental se estabelecer e ficar estável. Então, em alguns momentos eu pensei que poderia ser a técnica que poderia me salvar. Mas, ao longo de todos esses anos, né, a gente está indo aí para uma década, né, nessa segunda fase minha, assim, muito hard mesmo, de operar todos os dias, sem dúvida nenhuma, o mental é a base. E aí, estudando e entendendo, a gente vai chegando, a gente vai clareando
o porquê que o mental é mais importante. E aí tem uma lógica em cima disso. Tem todo um sistema humano que aí a gente pode ir até para fisiologia, né? Que são os hormônios que se descarregam dentro da gente quando a gente está operando. Então, o mental, para mim, é a base de tudo. E aí depois a gente tem essa pirâmide. A última coisa que talvez a gente tenha que pensar um pouco mais é a técnica. Mas por que se preocupar com a técnica? Se preocupar menos com a técnica? Porque a técnica é a coisa mais fácil de absorver. Então, a importância da técnica, não que ela não seja importante, é que se você absorver ela, você precisava ter o mental e execução e estratégia. Você já tem a técnica. Então, eu acho que o mental realmente é muito importante, cara. Muito, muito, muito importante. Não tem como. Interessante. Não, legal você falar isso. E até porque também, assim, se você não começa por aí, né, não adianta. Você vai ter uma estratégia, você vai executar tudo errado, você vai ter um gerenciamento de risco, mas você não vai conseguir aguentar os períodos ruins, etc. Então, acho que isso é muito legal. E, GG, é a base, né? A base. Você trouxe pra gente aqui alguns livros, né? Nos outros episódios a gente comentou bastante sobre o Trading the Zone, o Mark Douglas, que inclusive está lá no seu site. Qual que é o site para o pessoal adquirir esses livros? timestrades.com.br. Exatamente. Pessoal, vale muito a pena. São livros que a gente não tinha em português até pouco tempo atrás. O GG fez esse trabalho, né, de trazer esses livros em português. E, cara, você trouxe 2 livros aqui que são muito interessantes, né? O outro tá aqui embaixo. O Jogo Mental do Trading, do Jared Tendler, e O Jogo Mental do Poker, também do Jared Tendler. Exatamente. Me explica aqui, cara, o que são esses livros? Por que tem um livro chamado Jogo Mental do Poker em cima da mesa de um podcast de trading? E também por que o mesmo autor fez depois o Jogo Mental do Trading? Se você puder explicar pra gente um pouquinho o que são esses 2 livros que você está trazendo, Legal. que você trouxe aqui pro Brasil em português, que aí eu acho que a partir daí a gente consegue puxar um papo bem legal sobre esses 2 livros. Eu já vou adiantar para vocês, eu sou muito fã do Jared Tendler, já falei bastante dele, assim, a gente tem até vídeo no canal. E, cara, você deu um grande presente aqui de trazer esses livros portugueses. Legal. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi falar do jogo mental do trading foi você. Ah, você foi? que falou. Eu não sabia. Você falou. Não Inclusive, sabia, no outro podcast, que a gente fez, que legal. você falou o quanto você era fã desse livro. Eu falei, o jogo mental do trading, eu nunca tinha lido, nem tinha ouvido falar. Ah, que legal, não sabia. E eu fiquei com isso na minha mente, né? E fazem 5 anos, não, 2 anos que a gente fez. Foi, acho que uns 2 anos. E aí nossa editora resolveu fazer a tradução. Fez primeiro a tradução do Jogo Mental do Poker e depois o Jogo Mental do Trading. E aí quando a gente falou, cara, não vamos ter o livro O Jogo Mental do Trading, eu pensei em você. Ah, que legal, que legal. Eu falei, tanto é que quando eu tive a informação e ficou pronto, eu te mandei uma mensagem. Sim, eu lembro. Eu falei, cara, ó, é um livro que você gosta agora em português. Pô, né? legal. Foi bem bacana, cara. E assim, ó, o primeiro a gente tem que falar do Jared, né? Que ele é um psicólogo especializado em jogadores de pôquer. Ele tinha muita consulta de jogadores de pôquer. O pôquer é um jogo também mental, né? Muito se fala disso quando você está numa mesa e vê expressões, enfim. E não é um jogo só de sorte, né? Também acho que isso é importante. Com certeza, estatística, olhar, né? Tem lógica, né? Absurda, né? E os jogadores de pôquer também são traders, né? Uma grande parte são traders. Tem a semelhança. A semelhança é brutal. Isso a gente já escuta isso há muitos anos, né? Até como fazendo um paralelo e saindo um pouquinho desses 2 livros, existe um outro livro que é O Jogo Interno do Tênis. Sim. Né? Que é um livro também que fala muito dessa questão mental, que é o tema central aqui do nosso bate-papo. E aí ele fez o Jogo Mental do Trading. Por quê? Porque ele pegou emprestado do livro Jogo Mental do Poker uma questão muito central nesse livro, que é o tilt, né? E o que é o tilt? O tilt é a falta de lógica de pensamento, né? É quando você para de pensar. Você entra em tilt. É igual um computador quando dá uma pane, né? É uma máquina de fliperama, né? Dá tilt, né? Ela para, né? E você não consegue executar. E aí o Jared, ele consegue
catalogar vários tilts, né? O tilt da perda, o tilt da ganância, né? E isso é muito legal, porque você consegue entender os seus pensamentos e por que você faz. Fala pessoal, interrompi a programação aqui rapidinho para saber se vocês já aderiram à nova plataforma de renda variável do BTG Pactual, a Trader Desk. Se não, experimente agora sem custo e mude sua posição no mercado. E aí a gente consegue entrar profundamente nas questões emocionais, que emoções são sinais, né? São crenças, que nascem de crenças, que vão chegar no tilt, e aí vai chegar em todas as... Pode falar palavrão aqui? Pode. As cagadas que você faz no mercado. Sim. Legal, cara. E aí eu acho que esse é um ponto muito interessante e eu queria que você explicasse pro pessoal. Que você falou, né? Que as emoções são sinais. E uma coisa que a gente vê muitas pessoas falando no mercado às vezes é assim, o meu problema é o emocional. E eu acho que o Jerry Tendler traz a ideia de que o problema não é o emocional, né? O emocional ele só está sinalizando, ele usa até o exemplo da febre, é igual uma febre. Quando você tem uma febre, você só tem um sinal de que tem alguma coisa errada, uma infecção acontecendo. Se você puder falar um pouco mais sobre isso, eu acho que ia ser muito legal. Como assim as emoções são sinais e elas não são a causa de alguma coisa? Então, a gente tem essa... Eu não vou falar que está errado, mas essa questão do controle emocional, né? As pessoas falam assim, você tem que fazer controle emocional, você tem que controlar emocional. Para mim isso não existe, porque emoções elas não são controláveis quando ela chega, né? Então, quando você chora por uma perda de um ente querido, você chora. Você não para de chorar porque alguém fala, controla aí e tal, tá tudo certo, né? Isso é um processo. Essas emoções elas nascem, elas são sinais de crenças. Então vamos falar de uma crença muito pertinente, né? O medo de perder, né? Isso está na sua cabeça. Você tem medo de perder. Aí medo de perder o quê? Uma operação, um trading. Isso vai te gerar emoções. E essa emoção é o sinal. Esse sentimento que você tem é a partir de uma crença. Então, se você tem medo de perder, e você sente esse medo, você sente essa percepção, e muitas vezes elas não são percebidas, mas elas partem de uma execução, né? Então, o que você vai fazer? Se eu tenho medo de perder e você entra no loss, você pode fazer overtrade. Porque você tem medo de perder, você não assume a perda. E o Gerard, ele fala o seguinte, tudo bem, eu entendo esse meu sentimento, eu entendo essa minha crença, e aí ele diz o seguinte, assim como a técnica, as emoções são treináveis. Você treina as suas emoções, você treina a sua mente para lidar com isso. Então, quando você faz... O que você faz numa situação de esse tilt de perda? Que depois a gente pode falar mais sobre isso. Digo o seguinte para você. Perder faz parte do sistema. Quando você aceita e põe isso dentro do sistema, junto com a sua técnica, porque a gente chega à conclusão, depois que a gente lê esse livro maravilhoso, é que assim como a técnica que você aprende, você aprende a lidar, a entender suas emoções. Você começa a fluir mais. Então você vai estopar, você vai parar, você está num equilíbrio. E esse é o ponto que o trader ele precisa entender. Então, aqui na introdução, quando a gente fala do livro, é que o grande inimigo do trader não é o mercado e não é a técnica. É o próprio trader. Isso todo mundo já sabe, praticamente, né? A gente fala, né? O único problema de tudo sou eu, né? Que faço essas coisas e penso dessa maneira e tal. E aí, ele diz que a performance do trader, ele não está alavancado somente na técnica, ou somente na estratégia, ou na execução, ou no mental. Ele é o conjunto. Isso é uma pirâmide. E ele coloca isso como
Aí ele fala dessa questão de treinar a mente dentro desse contexto todo para você ter o quê? Consistência. Então, se a gente parar um pouquinho, quando a gente está estudando análise técnica e começar a entender um pouco as emoções que a gente sente quando a gente opera e perceber um pouco mais isso, eu acho que o trader ele tem muito mais chance de ter sucesso e consistência. Boa, Gabi? Eu estou refletindo sobre isso que ele falou, igual ele comentou, essa questão da perda e como é que isso acaba refletindo na gente. Mas, querendo ou não, é tudo um ciclo, está tudo ligado. Porque a partir do momento em que eu entendo que perder faz parte do processo, e aí eu tenho uma boa estratégia, eu tenho um bom gerenciamento de risco, eu sei que a partir do momento em que eu entrar numa operação, eu estou sujeito a perder. Mas eu sei até que ponto eu estou disposto a perder para que aquilo não afete o meu emocional de uma maneira que me faça, por exemplo, ter um overtrade. Sim. Então, isso, de fato, tá tudo ligado, né? Os pratinhos, eles precisam estar em equilíbrio para que tudo funcione corretamente, igual a gente deseja durante uma operação, né? Sim, mas olha só, nada vai funcionar, nada, se você não tiver uma base, né, que é o mental game, né, o jogo mental que a gente tem. Nada. Se você não entender a sua base mental, você pode ter o seu melhor gerenciamento de risco, sua melhor estratégia, seu melhor analista técnico do mundo, se o seu mental ele não tiver muito bem como base de tudo isso, dessa pirâmide. Por que isso tem que ser... não pode ser negociado, não pode ser... Tem que ser a premissa de tudo. Porque quando você tem uma base mental legal, você vai conseguir executar. Que é a segunda parte da pirâmide, se vocês analisarem aqui nesse gráfico que eu estou mostrando aqui, nesse triângulo pirâmide. Depois a estratégia. E observe que a parte menor da pirâmide, que é o pico da pirâmide, é a análise técnica, ou fluxo de ordens, ou price action, ou SMC, ou qualquer outra técnica. Por quê? Porque isso é facilmente absorvida. A questão é a execução, gente. Se você não tem um mental legal, você não consegue executar. E a sua estratégia, ela cai, sua análise técnica cai por mudar os seus planos de execução. Por causa do mental fraco. O mental que você não entende. E, por alguns anos, até por outras situações, o meu objetivo de vida era se conhecer um pouquinho por mês. Para que eu pudesse chegar com maior maturidade na minha velhice, entendendo tudo que é a vida. E na vida do trader é assim também. Se você se conhecer um pouquinho mais, toda vez que você vai operar, você vai se tornar um trader melhor. É a minha opinião. De tantos anos nisso, de tantos anos no mercado, de tantos livros publicados, de tanta dedicação que eu tenho a essa questão. Então fica a dica de vocês se observarem diante da tela, entenderem as suas emoções, que são sinais das suas crenças. Né? Tem um outro tilt dentro do livro, que é o tilt da ganância. Qual que é o tilt da ganância? Eu sou top, sou muito bom. Vamos fazer mais um trade. E aí é irracional isso, cara. Isso, e esse fato de você fazer mais um trade, porque você se acha que você pode ganhar mais e mais e mais e mais, ele nasce de uma crença. Dá o tilt. E quantas vezes... Escreve aqui nos comentários se um dia você for fazer mais um trade e perdeu tudo. Devolveu. Sim. É incrível. Sim. A gente escuta relatos e mais relatos. Né? Faltam, sei lá, R$20 para bater minha meta. Então, só mais um. Devolve tudo. É incrível. O pessoal arrisca 2.000 para ganhar mais 500, né? É o irracional. É a falta do pensamento lógico, das emoções. Porque, cara, assim, o cara tá
tá bêbado pela sua soberba, pelo seu ego, de querer fazer sempre bater meta no mercado variável, né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. A própria noção de meta é perigosa também, né? Eu não sei eu não sei o que você acha disso, mas assim, eu sinto que, pelo menos o que eu falo com as pessoas é da gente ser muito mais rigoroso no limite de perda do que no ganho, no sentido de que o ganho, ele é uma faixa de ganho, né? Não é um valor exato que você vai cravar sempre, e às vezes mesmo você sem bater o seu limite de perda ou sua faixa de ganho, você se conhecer a ponto de olhar e falar, tá, independente de eu não ter batido nenhum dos limites, esse não é um mercado para mim, né? Esse não é um mercado interessante para mim, assim, Esse tilt da ganância que eu estava falando, que você está falando aí agora, de ganho, ele é um tilt mais perigoso do que o tilt do medo. Por quê? Muito óbvio. Traders que começam a operar e que ganham muito dinheiro, eles têm o quê? Poxa, eu sou bom. Então, acho que a maior parte começou assim, né? Esse é o mais perigoso. Sabe por quê? O que acontece com esse cara? Aí ele vai perder tudo. Quebra. Porque ele se sente inabalável. Invencível. Eu venço o mercado. Eu sou bom, eu venço o mercado. Esse é um tilt da ganância, é um tilt, é o irracional. Né? Diferente do tilt do medo, o tilt que você não pode perder, e aí você... que também é ruim. Mas quando você toma o primeiro, que às vezes você entra com um pouco de medo também, com menos dinheiro, né? Você perde pouco. Sim. Imagina se o cara... Você começa a operar, você ganha 10 mil no dia. Cara... Ele achou que descobria a fórmula mágica. Cara, eu vou ganhar 100 mil. E qual que é o loss que ele vai tomar com 100 mil, com 200 mil, com 300 mil, com 400 mil, com 1 milhão? Quantas pessoas aqui... talvez, não sei se vocês têm acesso ou estatísticas sobre isso. Cara, tem gente que perde meio milhão, 1 milhão. Perde tudo num trade. É um tilt, né? E aí esse livro ele é importante para traders porque ele... Primeiro ele vai fazer toda a varredura dos tilts e vai dar soluções. E processos de autoconhecimento, né? Para você poder chegar e ter esse equilíbrio, né? Operar com mais equilíbrio. Você está falando sobre autoconhecimento, tem até um exemplo meu mesmo. Você falou que, né, as emoções também são treináveis. E quando eu também podia operar na conta física, na pessoa física, em alguns momentos eu cometi aquele grande erro comum para quem está começando, que é grandão na hora de segurar o loss e na hora de que está ganhando, você vai sair com um gain bem pequeno. E aí uma coisa que funcionou muito para mim foi eu comecei a conversar comigo mesmo. Eu falei assim, não, Gabriela, vamos lá. Você segurou um loss... Não, comecei a falar mesmo. Era época de pandemia, eu estava no meu quarto, não podia falar, ninguém ia me achar doida. Eu falei, não, Gabriela, vamos lá. Se você teve capacidade de segurar um loss de 500 pontos no índice, também tem que ter capacidade de, na hora que a operação está andando ao seu favor, conseguir segurar. Porque ou então você não segura esse loss, ou então você aumenta o tamanho do seu gain, da sua parcial e tudo mais. E isso realmente, eu comecei a me treinar mentalmente e hoje eu me sinto mais confortável em segurar uma operação, tanto com loss razoável, mas também na hora que ela está se desenvolvendo a meu favor. Então, de fato, é importante a pessoa ter esse autoconhecimento, às vezes passar por essas situações para conseguir se desenvolver nessa questão mental também, né? Com certeza. E aí, só voltando um pouquinho daquela questão do tilt da ganância, né? Quando você... É porque você perdeu e tal, você estava ali na... Mas é incrível, cara, porque o tilt da ganância, ele quebra o trader e ele sai fora do mercado, né? A gente vê no mercado, tem a estatística da FGV lá, das porcentagens. E você vê que a técnica, o cara não tem técnica e ganha dinheiro. E perde no emocional, perde por não se conhecer, né? Então, eu queria frisar bastante isso para quem está começando, né? Não achar que você já sabe. Isso é um caminho. E o Gerard, ele fala muito isso, cara, maturidade. E eu acho que tem um ponto também importante que, assim, o mercado, naturalmente, para você estar no mercado, você precisa ter mais de 18 anos. E eu sinto que muitas vezes
tem a galera mais nova que procura o mercado, mas acontece às vezes de muita gente já mais velha procurar o mercado. E uma coisa que eu não sei se você já deve ter percebido, com certeza você percebeu isso, assim, mas acho que você deve ter até mais exemplos que você viu do que eu, de pessoas que foram muito bem-sucedidas na carreira em algum momento, né? Pessoas que são bem-sucedidas em outras coisas, e quando ela vai para o mercado, ela não entende que ela tem que começar tudo de novo, né? Então, às vezes, a pessoa é um mega empresário e vai começar no mercado e fala assim, não, tá tranquilo, ele pensa com a mesma lógica, né? Ou até... A gente tem muito engenheiro no mercado, mas para você operar bem, você não precisa necessariamente pensar com a lógica muito de engenheiro, porque às vezes você pode não se dar tão bem, porque as coisas não são tão lineares assim. Eu acho que isso é algo muito, muito comum também e que aparece bastante, que passa por esse lado da ganância, da soberba, da vaidade, né? Que eu acho que é algo que seja no mercado ou seja na vida, eu vejo muita gente que fica pelo caminho simplesmente por uma questão de vaidade e orgulho, né? Lucas e Gabi, vocês estão olhando para um. Uhum. Eu vim nessa segunda fase do mercado, né? Minha trajetória antes de entrar no mercado em 2015, 2016 com profissão, né? E realmente me dedicar a isso, eu saí de uma presidência, de uma companhia, de uma empresa, anterior vice-presidente financeiro de um grupo, né? E com a cabeça de executivo. Não deu nada certo. Nada. Eu dou um exemplo muito simples, né? Eu explico isso de forma muito simples. Eu, como presidente de companhia, tinha dinheiro. Então, o dinheiro já é uma parte muito importante para você fazer as coisas acontecerem. Eu tinha pessoas. Né? Nessa companhia, como presidente, eu contratava conselheiro, eu contratava presidente de outras companhias que foram e que eram meu vice-presidente. Simples, contratar pessoas melhores que você. Básico. E eu tinha o quê? Uma caneta. Poder. Então eu fazia essa engrenagem da companhia funcionar. E principalmente imagino que pela sua posição também você tinha muita gente bajulando o tempo todo, né? Claro. E que só confirmando com você, só falando que você era Por você isso era que um eu tinha os gênio. conselheiros. Por isso que eu tinha os conselheiros. Uhum. Né, para que numa reunião de conselho, né, com todos os meus executivos, eu tinha um conselheiro para fazer contraponto. Falando, esse cara tá falando... É que eu brinco que você tinha um departamento de boas notícias, né? Era só notícia boa. Mas vamos trazer esse cenário pro trader. Tá, e aí? Quanto você tem de dinheiro? 50 milhões. Você não faz mercado. Esquece. Eu tenho o meu guru, né, que me ensinou análise técnica. Não é ele que vai clicar, esquece. Não tem base mental. Você não tem base mental. Você não tem o básico para fazer ainda. Grandes operações, boas operações. Poder. Cara, esquece. Você não manda na B3, você não manda no pregão, você não manda no mercado, você não manda em nada. O cara mais importante. Cara, você pode fazer aí uma notícia que movimenta o mercado, mas não se sustenta ao longo do tempo. Você faz um trade com notícia pelo seu poder, mas você não consegue fazer sempre. Então, quando você tem uma mentalidade de executivo e vem para o mercado, principalmente os engenheiros que são muito... entender que uma lógica muito racional, né, de que vai funcionar, não vai funcionar. Na minha opinião, tende a não funcionar, né? Então, é muito complicado uma transição de carreira de um executivo ou de um grande empresário para esse mercado. Porque aqui o mercado ele é caótico, né? Ele não é previsível, ele não tem matemática 1 mais 1 são 2. A gente tem... Agora pode sair uma notícia, ontem mesmo a gente estava vendo uma barra desse tamanho no índice. Eu falei, da onde nasceu essa barra? Né? O que aconteceu? Pensei, será que é um fat finger? Né? Será que sai uma notícia e a gente procura e não vê nada? Né? E às vezes tem que tomar decisão antes de saber do porquê que aconteceu. Exatamente. Se você não tem uma base mental legal, você sai clicando que nem louco, cara. Sim. Porque você é contaminado por emoções, né? E aqui, ó, a gente falando de emoções, né, vocês podem ver aqui na tela, ó, emoções não são vilãs.
Então, não controlar a emoção. Você não pode ter emoção. Cara, como você não pode ter emoção? Pelo contrário. Aí o Jared, ele fala um negócio muito legal. Cara, entenda as suas emoções. E ninguém se preocupa em entender as emoções. Aí o cara, o mercado, né? E volto a repetir aqui, não estou condenando nenhum psicólogo ou especialistas da área que estudaram e se formaram para isso, mas não tem controle emocional, cara. Você tem que pegar essa emoção e entender, pô, por que perder é fracasso? Aonde está escrito que perder é fracasso? Vamos pegar o tenista, o espanhol, o Roger Federer. Ele tem um jogo mental tremendo. Vê quantas vezes ele perde para chegar à final. Né? Para ele, na vida dele. A estatística é que ele ganhou bem menos. Assim. Eu lembro desse vídeo. Tem até um vídeo que depois vale a pessoa procurar na internet. De saques, que eles... Era alguma dessas palestras de faculdade, de formatura, né? Que ele fala que, se não me engano, acho que ele, de todos os pontos que ele disputou, ele só ganhou 52% ou 53%. Cara, é a diferença, né? Quer dizer, ele ganhou mais. Mas a diferença é muito pequena, né? Que separa, exatamente, né? Um grande... Ou até mesmo você vai ver os grandes traders lá do Market Wizards, que eu sempre cito, Paul Tudor Jones. Boa, isso é muito lindo. O cara acerta 53%. Cara. Assim, é bizarro, né? É bizarro. Então, assim, voltando à emoção, perder na frase. Quando você acredita que cada perda define seu valor como trader. Sentimento é muito ruim de perder dinheiro. Então, ele transmite isso, né, para si como um fracasso. Ele começa a entrar numa espiral, cara, de uma crença que ele vai querer evitar a todo custo perder. Sim. Só que esse não é o caminho. Porque aí ele vai fazer um overtrading. Ele vai fazer aquilo que a gente estava falando. Cara, ele não vai conseguir sair desse buraco com essa crença. Esse é o tilt do medo de perder, o medo do fracasso. Vou falar, ganhar valida você. Que é aquele tilt da ganância. Cara, eu ganhei. Sou ótimo. Ontem eu tava na liga, o trader chega pra mim e fala assim, eu não perco. Tava recuperando um loss. Girou 3 mil contratos ontem. Falei, cara, não é assim, cara. Não, eu não perco. Então, assim, ele traz pra si uma validação através de uma operação, cara. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Sim. Se ontem ele rodou 3 mil, será que hoje ele vai rodar quanto? 10 mil? Sim. E eu acho que tem outro Será ponto. que não é muito perigoso? Tudo bem, ele saiu bem. Ele saiu positivo no dia. Mas será que esse não é um caminho perigoso? Sim. Ou aquela ideia, né? Se ele repetir isso por 5 anos, qual que é o futuro... Manter, né? Qual que é o resultado provável dele? Isso é Cara, importante. não vejo sucesso. E tem um outro ponto também que eu gosto de falar muito, assim, que às vezes tem coisas... Sem contar, Luquinhas. Uhum. Cara, imagina você ficar todo dia... Não é sustentável, né? Porque o Rogério também fala disso, do cansaço. Sim. Cara, você não começa mais a pensar. Sim. Né? Então, assim... Desculpa te interromper. Não, que isso. Mas, cara, não dá. Não tem como. Entendeu? É como você fazer Ironman todo dia. Não dá. Tem duas coisas que eu queria falar disso que eu acho que são muito interessantes. Isso que você falou, né? A questão de, assim, se essa pessoa repete isso, qual que é o resultado futuro dela? Eu acho que tem um outro ponto muito importante, que parece bobagem, mas não é. O jeito que a gente fala sobre o mercado influencia muito a visão que a gente tem dele. Né? Então, a gente tomar cuidado com essas falas, ainda que seja de brincadeira. Nossa, hoje eu estourei. Acho que manter a estabilidade é sempre recomendado, né? Você acho que não tem necessidade de você ser muito feliz. Obviamente, você ganhou, teve um dia bom, tudo bem, você, né? Você tem eu acho que uma emoção comedida, né? Tem uma temperança que eu acho que é fundamental no mercado, porque é o que eu costumo falar, a pessoa que comemora muito quando ela ganha, ela se joga muito para baixo também quando ela perde. Então, procurar ter esse equilíbrio é muito importante. Não é que você não vai ficar feliz com as suas vitórias,
mas saber também colocar um limite nisso para você não ter essa variância que ele fala. E um outro ponto interessante que eu acho do Jerry Tendler que eu queria que você falasse é que ele comenta sobre a questão de você meio que administrar a energia ao longo do tempo, né? Administrar a sua energia ao longo do pregão. E que ele fala que o controle emocional gasta energia e uma função que você tem que ter, uma consciência que você tem que ter, é que você tem que administrar isso ao longo do tempo também, né? De certa forma. Com certeza, a gente está falando de energia, né? Então, assim, não tem como a gente manter o mesmo estado energético, mental, do começo do dia e até o final do dia, principalmente sobre estresse, sobre pressão. Porque assim, ó, vamos voltar um pouquinho lá à questão da pirâmide, né? A questão mental, de novo. Qual que é a grande dificuldade, cara? É executar sob pressão. Então, mental, execução. Essas duas bases da pirâmide são as mais importantes. Desculpa, porque ele fala, né, que tomada de decisão cansa, né? E a gente tem que lembrar disso. Claro, né? E cansa muito, né? E à medida que vai passando o tempo, você vai ficando o quê? Menos competente com isso. Porque aí a gente vai até para a questão fisiológica, né? Cara, é estresse, o cortisol, é a adrenalina, é um monte de coisa envolvendo que você está ali na tela, né? E olha só que coisa interessante. Como que a gente mantém esse estado, né? Olha só, o que o Gerard fala? Vamos dar uma olhadinha na tela. Ó. O que é consistência no trading? O que ele fala? Ó, executar bem depois do gain, você ganhou. Mantém-se equilibrado. Você vai executar de novo, você está equilibrado. Executar depois do loss, depois de um outro dia, ou no mesmo dia. Mas você está equilibrado, você tá sabendo o que você está fazendo, você está sem tilt. Você ainda tem lógica emocional. Em dias bons do mercado, em dias ruins. Cara, para você chegar nisso, você precisa de maturidade. Você precisa ler o livro. Isso que eu queria saber, a pergunta de R$1 milhão, talvez. A pessoa está no tilt, por exemplo, esse de perder, se eu perder eu sou um fracassado e tudo mais. Como é que a pessoa sai disso? Ela para de operar no dia, ela para de operar na semana, ela reduz a mão, ela levanta, vai tomar um ar. Como é que ela sai desse estado para voltar para o estado de equilíbrio e vamos Gabi, partir daqui para frente? Olha só, essa pergunta é muito legal. Porque a pessoa que está em tilt, ela não sabe que ela está em tilt. Então a gente tem que dar um passinho antes. Você tem que reconhecer as emoções. As emoções não são vilãs, a gente já falou sobre isso. Então, se eu reconheço as minhas emoções, que é o sinal de uma crença minha, eu ressignifico ela. Então, é aquilo que eu falei, cara, perder faz parte. Faz parte do meu sistema. Estatisticamente, eu sei que eu perco. E ao longo do tempo eu ganho. Eu não estou em tilt. Então, o ponto é como não entrar em tilt. É ser preditivo. É como você perder o controle emocional, entre aspas, né? É como... porque aí depois os caras falam assim, quando você perde, aí você fala assim, não, eu tenho que ter controle emocional. Cara, desculpa, mas não dá mais, já perdeu, já foi. Você está em tilt. A máquina, né? E a gente estava falando do Windows, né? Você deu o exemplo do Windows, eu dei um exemplo do fliperama, que parecia tilt. Cara, não tem como. Você para e recomeça. Tilt é tilt. Não tem como sair dele. Ele já se estabeleceu, provavelmente já foi a grana. E tem um ponto legal, e eu acho que é um dos motivos pelo qual eu acredito que todo mundo deveria ler esse livro, é que o Jared ele fala que ali ele não só discute as coisas teoricamente, ele oferece um sistema de correção. Sim, exatamente. E eu acho que seria legal a gente falar sobre isso. Para quem não sabe, tem vários exercícios nesse livro, monte de exercícios. Muitos. Inclusive, eu estava até comentando com o GG, eu cheguei a fazer um seminário com esse próprio autor. Top. E ele fala do map your pattern, né? Tipo, de você mapear o seu padrão. E aí tem alguns exercícios desse tipo, assim. Obviamente a gente não vai falar todos, mas se você puder falar um pouquinho sobre esse exercício de mapear o padrão no passo a passo, como que a pessoa pode identificar esses gatilhos e os sistemas de correção,
Acho que seria legal. Cara, Oferecer, mostrar um pouco desse sistema. Assim. Eu não sei se eu tenho aqui, até para mostrar nessa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês, mas a questão da correção é muito o que a Gabi comentou do diálogo interno e de frases, mas nada vai funcionar se você não conseguir identificar primeiro. E desculpa esse até te interromper. Ponto, né? Desculpa até te interromper. Eu acho que o diferencial desse livro é que ele mostra que você tem que trabalhar em cima disso, né? Exato. Não é só você ler. Ele até fala, não, você tem que... Inclusive, ele coloca os templates aqui, o que você vai anotar, que você tem que ter um caderno, tem que a cada trade fazer esse exercício. Ele coloca você para trabalhar mesmo, para botar a mão na massa em cima disso. Né? É isso. Esse é um livro que... Esse livro, Trading the Zone, são livros que a gente precisa... Ferramentas mentais também tem bastante essa questão de exercício. Que não é uma leitura só. É um estudo. E aí eu faço um apelo. De verdade, de coração. Um cara que já está há muito tempo no mercado. Eu tenho 21 anos de mercado financeiro. Eu sei que muita gente compra curso, estuda técnica, estuda setups, estratégias, mas invista. Talvez o seu maior valor é seu tempo. Invista um pouco. Separa um pouco de tempo para você estudar esse livro. Estudar porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão mudar. Vai mudar o mental. É nítido como você fala, Lucas, que você é um cara que ama esse livro. Né? É nítido como você tem claro todo esse processo do trader, do day trader principalmente, que vive sob pressão. Então, é um apelo mesmo, assim, de você vai pagar muito pouco por um conteúdo que, se você se dedicar a estudar, você vai se tornar um trader consistente. Cara, as chances são muito grandes. Inclusive, eu estava comentando aqui, não sei quando a gente tá, que dia que é hoje que vocês estão assistindo, mas ontem, esse final de semana inclusive, né, chegou um psicólogo para mim que mora na Austrália, que faz um trabalho voluntário, assim, não cobra nada, que faz estudos de livros. E ele falou: GG, eu queria fazer, tô muito difícil encontrar um livro. Me falaram que você tá colocando esse livro no Brasil em língua portuguesa. Pô, te agradeço, porque a galera tá querendo estudar esse livro. Eu falei: cara, isso pra mim é música. Fala: cara, vocês vão estudar o livro no YouTube? Vamos estudar, página por página. Cara, esse é talvez um dos cursos melhores que vocês podem fazer, assim, gratuito. Simplesmente você acompanha no livro, um psicólogo acompanha no livro, discutindo o que esse cara está falando aqui agora. O que significa isso? E aí isso tudo ser interiorizado e mudar o quê? Para você não entrar em tilt. Não entrou em tilt, cara, você vai ser trader. Acabou. Cara, a taxa de sucesso é gigantesca. Né? Mas eu acho que esse é o processo. Né? De que você, na hora de um exercício, se perguntar: cara, por que eu estou entrando? Eu estou seguindo o meu processo? É uma perguntinha antes de clicar. Às vezes até o que acontece antes no próprio mercado, né? Então, claro. Assim, ele até comenta, né, alguns exemplos de mapear o padrão, do tipo, o mercado fica lateral, a pessoa começa a ter a crença de que, olha, em lateralidade eu perco, ou então ela começa a ver que chegou meio-dia, ela não fez dinheiro nenhum, e ela começa a pensar: eu preciso fazer dinheiro no dia, se eu não faço dinheiro no dia eu não sou um bom trader. O que é isso aí? É uma crença. Exatamente. Que vai levar o quê? Aí a pessoa clica, entra num setup que não é o adequado, aí ela entra no setup que não é adequado, ela não tem um plano de como que ela vai suceder daquilo, ela já fica desconfiada porque é algo que ela não costuma fazer, e aí você começa a entrar nesse processo todo, né? Então, identificar a raiz das coisas é extremamente importante, é o que ele fala, corrigir isso. Sim. Né? Então, se você perde sempre à tarde e começa todo esse processo, esse ciclo ruim à tarde, o sistema de correção é não operar à tarde.
Ou então o que eu costumo falar, né? Por exemplo, assim, a pessoa chega e fala assim, a partir, se eu faço mais de 5 operações no dia, eu perco a cabeça. Então, o seu limite não é 5, o seu limite é 3. Porque você tem que ter uma gordura ali para poder adequar isso. Então, você já entende que, olha, depois de um determinado número de operações, eu perco a cabeça e o sistema de correção é parar antes. Então, elaborar isso, operação a operação, dia a dia, é fundamental. E, assim, tem que ter um livro e você tem que anotar e passar por esse processo que é muito doloroso, porque você fica em contato depois com as suas emoções novamente, mas é algo que é extremamente importante, né? Papel e caneta, botar o que está na sua cabeça no papel e caneta, eu acho que é muito, muito legal. E aí eu queria até te perguntar também, ele fala muito do princípio da lagarta, né? Que ele fala também do seu jogo A, jogo B e jogo C. O que é esse princípio da lagarta? O que é o A-game, B-game, C-game que ele fala? Só voltando à questão dolorosa, né? Que é essa questão interna nossa. Putz, como é legal mandar nos outros, né? Mas mandar na gente e a gente cumprir, né? Isso é dor. Sim. Não, eu posso. É assim, o seu jogo interno, seu jogo mental, ele não tem muitas regras como você tem como funcionário ou com o cara. Não, você tem que fazer isso. Cara, porque fala isso pra você. Sim. Pra você fazer e seguir alguma coisa, né? Sim. Porque disciplina vem de discípulo, né? Seguir um discípulo. Disciplina é isso, é seguir algo, né? E a gente, quando é disciplinado, a gente segue algo. Mas o tilt veio para chegar e falar assim, não, cara, vamos dobrar a mão, vamos fazer 50 mil operações. Cara, acabou o plano, agora é recuperar o dinheiro, não posso perder, né? Então, esse é o ponto. Mas a questão da lagarta, ele é muito legal, cara, assim, porque é o primeiro conceito que eu vejo em um livro, né? Eu não conhecia esse conceito, né? E o Gerd apresenta, né? Que eu não sei se vai dar para pegar na câmera, né? A lagarta, ela faz isso aqui, né? Ó. Ela faz isso aqui. E o que o Gerd diz o seguinte: a lagarta, ela não anda fazendo isso, andando, colocando a cabeça para frente. É a cauda que empurra a cabeça, né? E a cauda para ele é justamente as questões mentais, né? Essa variação de performance, né, que a gente tem. Também essa variação de performance. Aí ele faz essa analogia, né? E desse conceito de lagarto. Ele tem o conceito do FOMO. Não sei se você lembra do FOMO. O FOMO é a sensação de perder, né? Um trade. Então você está lá operando dólar, e aí você é um especialista em dólar, é o seu principal ativo, e acontece alguma coisa no índice. Você larga o dólar, vai operar índice. Aí você não vai operar nenhum nem outro. Bem, acabou. Eu, GG, eu não opero dois ativos. Eu não consigo. Tem gente que consegue. Eu não consigo. É a minha característica, eu já identifiquei, eu não quero saber. Então, hoje eu faço operações em índice com algoritmos e eu faço operações no dólar na mão e também com algoritmos. Mas aí é o que eu gosto de fazer, é o meu principal ativo, é dólar. Acabou. Então, esse conceito do FOMO também é bem legal junto com o da lagarta. Legal, Gabi? Eu queria só voltar um pouquinho, né, na tela, quando a gente falou o que é consistência no trading, né? Que é você poder operar, né? Executar bem depois do gain, né? Se vocês podem ver aí na tela, depois do loss, em dias bons, em dias ruins. Inclusive já foi feito pesquisas com traders, né? Pegaram uma mesa de traders num banco na Inglaterra, mediram, colocaram eletrodos, tudo e tal. E as emoções aconteciam nos dois. Só que um sabia gerenciar bem, né, essa questão, né, de personalidade e de... E outra coisa, falando de personalidade, é muito importante isso. Essas questões de emoções, elas não estão ligadas à personalidade da pessoa. Está ligada às crenças. E partindo da identificação dessas crenças, você consegue fazer essas correções. Elas são treináveis, como eu falei, igual à técnica. Então, quais são as duas mentalidades opostas, né? Voltando aqui para a tela. O trader profissional, o jogo
é a longo prazo. Acho que mesmo em day trade, né? Uhum. Vamos pegar aquele cara que está operando muito. Uhum. Ele não vai ter longo prazo. Uhum. Uma hora ele vai pegar ele, né? Ele confia no processo. E ele aceita a variação. Ele aceita a perda. Ele sabe do processo. Cara, isso é maturidade. Uhum. Mas quando vocês se dedicam a essa questão mental, vocês vão ser mais maduros. Vocês vão queimar etapas. Uhum. E isso vai ficar muito mais presente na vida de vocês. E qual que é o trader emocional? Aquele que está chegando. Vive o trade atual. É torcida, né, cara? Uhum. Porra, quem nunca torceu o dólar caiu, pro índice subir, né? Mas isso é emoção, isso não é racional, né? O mercado é absoluto. Busca validação imediata. Não, olha, mas por causa disso, ele vai pegar uma notícia, ele vai fazer isso, vai fazer. Ele não opera a tela, Ele vai tentar buscar alguma validação mental para reforçar uma tomada de decisão para fazer um trade. Mesmo que ele tenha batido meta, porque ele está no tiro da ganância, ou do medo, ele vai fazer um overtrade. Não, mas se eu fizer médio aqui, cara, isso aqui eu recupero, né? E ele teme cada perda. A perda para esse cara chega a ser quase física, né? A dor física, né? Então, assim, chora às vezes, não é? Tem depressão, tem realmente estado de apatia, né? A perda ela não é aceitável, né? Isso é muito difícil. Se você não entender esse processo, vai ser muito difícil corrigir esses tilts. Agora vocês me perguntem, e aí, GG, é todo dia assim, zen? Buda? Não, negativo. Eu sou um ser humano. Então tem dias em que quando eu começo a ver um estado emocional diferente, eu paro. Eu respiro. Eu já sei o que vai acontecer. Eu tenho que buscar mecanismos de me acalmar, de falar... E assim, ó, não é nervoso, tá? Não é nervosismo. É um estado emocional que te conduz ao fracasso. Então eu tenho que parar para poder... Cara, vamos repensar. Vamos reler. Eu sempre falo que após um trade, esquece tudo e releia o mercado. Faça uma nova leitura. Que isso vai te dar mais conforto para tomar uma decisão. E isso que você falou é muito interessante e eu acho que tem uma coisa que ele traz ali que é bem legal, porque quando ele mostra esse princípio da lagarta, ele comenta aquela curva de Gauss, né? A curva da normal que a gente costuma ver. Sim. E, que é muito assim, importante, né? E eu acho legal que ele comenta que o centro da curva é meio que o seu normal, né? O dia normal. A ponta direita é aquele dia excepcional, aquele dia fantástico. E a parte de baixo é aquele dia que é muito ruim para você. E ele fala de você não se identificar com um dia muito bom, porque assim, vamos dizer que tem um dia excepcional, você pegou 2.500 pontos de índice, você acertou para cima, depois virou a mão, acertou para baixo. Aquilo não é o seu normal. Né? Aquilo ali foi um dia que, às vezes, até por sorte, você pode ter ido muito bem. Do mesmo modo que aquele dia que, assim, nada deu certo, foi uma tragédia também, aquilo não é o seu normal. O normal é o meio, né? É o meio da sua curva, que ele até chama do seu jogo B ali, que é o seu normal. E do mesmo jeito, quando você pensa na curva, né? Se você tem essa curva muito achatada, muito larga, muito esticada, que ele fala que é a variância, você vai ter aquela coisa, dias excepcionais com dias trágicos, e você vai ver essa confusão emocional. E ele fala justamente você tentar diminuir essa variância, que eu acho que é um ponto importante de você trazer, de assim, é o que você falou, né? Você mesmo, você não é um monge nem nada do tipo, mas eu tenho certeza que, assim, a sua variação, ela acaba sendo menor do que quem não domina esse jogo mental do trading, né? Porque o dia ruim, ele tem uma ele tem um tamanho diferente. Quando a gente está falando, às vezes, de uma pessoa que está totalmente desequilibrada, o dia ruim dela, ela vai devolver 6 meses. O seu dia ruim, você vai devolver 1 dia e meio, né? 2 dias, assim. Então, eu acho que isso é legal também. Às vezes uma semana e tal, mas assim... Muito raro. Mas o estrago é totalmente diferente, não, né? Totalmente diferente, né? Eu acho que isso é legal também. O entendimento disso é diferente, né? Exatamente. Porque tem meses que eu não vou performar do jeito que eu gostaria também.
Isso é um problema. Mas quando a gente falou da questão da lagarta, né, do conceito, é mais da questão emocional que eu abordei. E é até legal, até para a gente colocar nessa apresentação, numa futura, a gente falar mais sobre esse tema. E da questão da curva de Gauss também, que eu utilizo muito nas amplitudes e variações de mercado, né? Uhum. Cara, a gente tem eventos como nessa última subida do índice, Sim. né, de 6 mil pontos. Uhum. Volto a repetir, não sei quando que você vai estar vendo isso, mas a gente acabou de passar por um rally de alta no índice incrível. Só para colocar em perspectiva, né? Hoje a gente está gravando aqui no dia 27 de janeiro. Na última semana, o Ibov ele subiu cerca de 8% na semana. E foi a última vez que ele tinha feito isso, foi em junho de 2020, mais ou menos. Então é algo extremamente raro. E até desculpa te interromper, o índice de força relativa do Ibov, o IFR do Ibov no semanal, ele bateu acima de 80. Quando a gente olha desde 1995, ele só fez isso 34 vezes antes. Pois é. Então, só para vocês terem uma noção do quão raro são os eventos técnicos que aconteceram na última semana. E foram 2 dias de 6 mil pontos. Sim. Foi incrível, né? Esses eventos, nessa curva da lagarta, né, em Gauss, é extremo. E a gente tem lá, a gente faz uns estudos de variância, né, de 5%. A gente tem 5% dos pregões do ano, eles têm esses extremos. E aí a gente... E esses dias são os dias que a galera quebra. Uhum. Fico tentando buscar a reversão, né? Uhum. Porque sempre a parte de 65%, que é a curvinha da lagarta lá, aquela coisinha mais gordinha, é o que o mercado funciona. 65% está ali. Uhum. E ele, nesse dia, ele acha que vai acontecer. E aí ele acaba fazendo um overtrading. É aí que acontece o tilt, né? Que é a grande preocupação que a gente tem de entregar o ano, entregar o mês, quebrar esses pontos. Só que olha só, tem 5% de chance aí, vamos colocar em números absolutos, de acontecer isso num ano. Se você não estiver preparado com um pensamento, cara, hoje está realmente diferente. Hoje é um desses poucos dias, né? Um sentimento. Entender esse sentimento. Sentir essa emoção. Fala, não, cara, hoje eu vou parar. Hoje já deu. Não, tá estranho demais. Tá diferente. Tá difícil. A curva, o ângulo de subida tá muito tá mais perto do 90 graus, assim, quase, né? Sim. Né? Então, assim, vamos num tempo gráfico, né? Que você pode escolher. Então, assim, cara, não tente. Vamos voltar para a tela aqui, ó. O mercado precisa ser respeitado. O mercado não precisa ser vencido. Muitos deles falam assim, cara, eu vou vencer o mercado hoje. Ele entra com essa premissa, com essa crença. E isso vai levar ao tilt. Ele precisa ser respeitado. Quem não domina o próprio jogo mental acaba jogando contra si mesmo. Trade não é sobre estar certo. É sobre executar bem. Olha só, executar. Executar está na base da pirâmide. A pirâmide do Jared. Mental, execução. Repetidamente, independente das emoções do momento. Cara, pega esse slide, pega isso aqui, tira um print, cola. Cara, executar. Você está sentindo emoção? Você está torcendo? Você está querendo alguma coisa? Tem uns caras que assopram para subir. Cara, esquece. Você já você tá numa armadilha, cara. Você está realmente numa armadilha. Se isso acontecer com você, repense. Repense, cara, não é por aí. Até uma questão de postura, né? Você está tratando como se fosse uma brincadeira. Sim. Né? Isso pega também, assim. Com certeza. Eu tenho uma expressão que o mercado usa muito, cara, que eu não gosto. Eu não gosto. Qual que é? Mão de alface. Você sabe por que assim, ó, a gente tem o tilt da frustração. No livro a gente fala sobre isso. O Jared fala, né? Qual que é o tilt da frustração? Você ganha, Você ainda fica frustrado porque você podia ganhar mais. Você perde,
você fica frustrado. Toda hora você tem um problema, cara. Ou ainda que você tenha feito certo, você se arrepende de ter feito com um lote pequeno. Você teria que feito com um lote Mas menor. sempre, mas a nossa cabeça sempre vai dar um insight, uma crença de algo de insatisfação, cara. E assim, como é que você fica? Como é que você vai viver assim, operar de forma legal? Ah, não, ontem eu deixei de ganhar, então hoje eu vou... Não, e fora que você cai E naquele... não respeita o mercado, E cara. você cai naquele aspecto do gasto de energia também. Você fica Sim. queimando o neurônio com isso e aí, de repente, você não consegue administrar para as outras coisas também. Claro, entendeu? Então, assim, é difícil viver assim. Uhum. Então, quando a gente fala da mão de alface, fui mão de alface. Eu falei, cara, não repita mais isso. Você ganhou, cara. Uhum. Você tem um bom gerenciamento de risco. Você executou o que você se propôs a executar. Uhum. Você fez a leitura correta. Cara, você foi perfeito. Mas poderia ter ganhado mais. Cara, você poderia. Você poderia perder também. Uhum. Mas também tem um mão de alface que às vezes a pessoa entra e ela não executou o que ela estava proposta. Mas é o problema da execução. É. Esse é o problema da execução. Entendeu? Uhum. Esse é o problema da execução. Então, por exemplo, eu tenho algo que eu falo que eu sou... e não sei se vocês concordam com isso Sim. e compartilham do meu pensamento. Eu sou um perdedor ativo e um ganhador passivo. Uhum. Vocês conhecem esse termo? Não, pode falar. O que é o perdedor ativo? Cara, eu vou lá e stop. Pau. Não tô legal, não quero, eu perco e acabou. Eu sou um perdedor ativo. E eu sou um ganhador passivo. O que é o ganhador passivo? Cara, subiu o mercado. Protejo. Com gain. Subiu mais um pouquinho? Subo o meu stop gain. E vou fazendo um trailing stop. O mercado que tem que voltar e me tirar. Coxinha falou essa semana. Porque eu gosto muito disso, assim, você falando isso, cara, o pessoal que me acompanha sabe que eu sou chato com isso, porque o que eu gosto de fazer em termos de estratégia de gerenciamento de risco? A minha parcial, ela é 1,5 vezes risco, sempre, independente de que tem, mas tem um suporte na resistência. Cara, Boa. eu reconheço Gosto, que parcial. eu reconheço que tem um suporte de resistência, eu reconheço que pode ter uma média, mas eu não quero me preocupar com isso, então a minha parcial ela é definida em 1,5 vezes risco. Se o meu stop for 200, stop técnico for 200 pontos, a parcial é de 300 pontos, independente do que se tenha no caminho. Mas pode bater e voltar, tá bom, pode bater e voltar. Eu não quero me preocupar com isso. A parcial é 1,5 vezes risco. E por que ela é 1,5 vezes risco? E até porque ela é maior, às vezes, do que o que as pessoas costumam fazer a parcial. Que é 1 para 1, né? Às vezes. Porque eu quero manter minha relação risco-retorno acima de 1. Então, beleza, 1,5 vezes risco eu fiz a minha parcial. E o restante, o pessoal gosta de perguntar na sala, onde que é o alvo final? Eu falo, não sei. O mercado vai me falar. Então, conforme o mercado vai subindo, eu vou subir no meu trailing stop por mínimas ou enfim, por topos e fundos. Claro. E a gente vai ver onde que o mercado vai tirar. Essa semana você falou do cavalo. Assim, cara, já é difícil montar num cavalo. Depois que você montou, vai seguindo, entendeu? Cara. E aí, por que eu achei que pra mim foi a melhor forma? Porque, primeiro, não fazer a parcial, de alguma forma, é difícil. Você carregar muito tempo é muito difícil. Muito, né? Assim, mas assim, se você tem Agora, uma base mental legal, agora, beleza, e tá disposto a perder sem isso. Agora, fazer uma parcial mais longa, beleza, eu consigo garantir que eu, mesmo fazendo a parcial, eu mantenho o meu retorno acima de 1 para 1, que é sempre o meu objetivo. E o restante eu vou carregando para justamente tentar aproveitar dias que você está na cauda da distribuição. Sim. Ou seja, esses dias que subiu 6 mil pontos, esses dias que subiram 4 mil pontos, porque com esse modelo de gerenciamento de risco, de certa forma, a maior parte dos seus resultados vão vir da menor parte dos dias, que são esses dias que você tem essas distorções de mercado, que o mercado fica desequilibrado, etc. Então, cara, isso que você falou é algo que, assim, eu gosto bastante também dessa ideia, né? De deixar você ser muito rigoroso no stop e o ganho você deixar ali o que o... Tudo bem, tem uma parcial no meio, mas é uma parcial mais longa, e o restante você acaba surfando ali até onde que o mercado vai te tirar para justamente tentar aproveitar essa menor parte dos dias, assim. Isso eu acho que é algo importante, né? E o fato de deixar a parcial fixa de 1,5 vezes risco é também naquela ideia de conservação de energia, que é menos uma coisa para você pensar, menos uma coisa para você gastar energia, né? Então acho que quando você faz uma execução bem feita,
né? Então, eu quero bastante, gente, reforçar isso. Quando você faz uma execução bem feita, você tem mais autonomia, controle, mais sabedoria, mais maturidade. O jogo tá mais né, o jogo do trading tá mais na sua mão. Tá muito na execução, cara. Você faz uma execução dessas aí, cara, você pode ir almoçar, você pode sair para tomar um café, tá protegido, você já fez o gain, é ali que o mercado vai te oferecer, né? Então eu gosto muito disso porque eu tô no comando. Sim. Né? E você tava falando de frases que você não gosta, cara. Tem uma frase que eu não gosto que eu acho que eu queria que Vocês você compartilham falasse. do Mão de Alface? Eu acho que o cara, quando fala isso, ele tá jogando contra ele, cara. E tem uma outra frase que eu não gosto também, é quando o pessoal fala assim: o que importa é se está fazendo dinheiro ou dinheiro bom é dinheiro no bolso. E não necessariamente, porque você pode estar fazendo dinheiro de um jeito errado, Claro. ou esse pensamento de que o que importa é fazer dinheiro ou dinheiro bom é dinheiro no bolso, pode te fazer, por exemplo, a não executar o que você tem que executar, porque você fala assim: quer saber, vou sair antes agora para botar um dinheiro no bolso, ou vou tomar um risco demais só para botar um dinheiro no bolso. E na verdade o foco não deveria ser esse, né? É muito arriscado. É uma frase perigosa também, né? Perigosíssima. Perigosíssima. Né? E aí que tá uma das coisas que o livro apresenta, essas falas, essas frases, essas correções, né? A palavra dita, ela entra na cabeça. Ontem aconteceu um negócio desse comigo. Tava sentado, tava falando da operação, um cara do meu lado, né, que foi lá, a gente estava conversando sobre outros assuntos, ele falou assim: olha, deu entrada, a gente tem lá alguns indicadores, né, algo que a gente vem desenvolvendo e que vai ser um negócio muito legal, viu, gente? A gente vai lançar isso e realmente vai mudar um pouco a vida do trader. Vai ser muito top, muito, muito, muito top. Aí ele falou: deu a entrada. Eu olhei, cara, e falei: realmente deu. Cara, juro, ele levantou, eu fui lá e entrei. Só porque ele me falou. Se eu tivesse visto, eu não tava querendo fazer o trade. Assim, não é que eu não queria. Eu tava em outra vibração, resolvendo outras coisas. Mas quando ele me falou, aquilo entrou na minha cabeça. Eu olhei, confirmei. Isso é um tipo de tilt. Né? Porque eu parto da informação dele. Né? É muito perigoso isso. Eu tenho uma experiência disso. Antes de entrar no banco, na cara de pau, assim, eu sempre conversava, puxava papo com uma coisa ou outra. E eu lembro que eu tinha vindo para São Paulo fazer um curso de trading e um amigo falou que assim, eu conheço um gestor de um fundo e eu vou lá hoje de manhã, aproveitando, vou visitar e tal. Você quer ir comigo? Eu falei: óbvio, né? Aí eu botei meu notebook embaixo do braço e fui. Isso aí acho que foi 2018, mais ou menos. E aí esse cara foi muito gente boa e falou assim: vocês querem ficar sentado aqui hoje? Isso aí tem muito tempo, acho que eu nunca contei isso. Eu falei: beleza, vamos ficar sentado aqui. Aí a gente ficou sentado do lado dele, ele operando no fundo e operando na conta dele, etc. E eu novo, né, molecão assim, fiquei com meu notebook, operando 5 contratinhos de índice e tal. E aí eu lembro claramente, foi uma baita de uma lição, que eu lembro claramente que ele chegou e falou assim: eu acho que o índice vai subir. E tinham vários outros operadores. Acho que o índice vai subir. Na hora que ele falou isso, eu já botei 50... eu botei 30 contratos do índice, assim, né? Eu sei que o índice caiu e eu, assim, perdi um dinheiro que eu não podia perder na época. E ainda estava do lado de uma pessoa experiente, então você meio que quer, né, pagar de... Caramba do céu. Aí eu estopei, eu falei: estopei e tal. Aí eu perguntei pra ele: e o senhor? Ele: não, eu não tinha comprado. Eu falei: mas você não falou que o índice ia subir? Ele falou: sim, eu falei que o índice ia subir, mas não quer dizer que eu comprei. E aí eu tinha ido numa mas olha só, cara, como isso você numa situação de imaturidade, você deixa se levar. Exatamente. Que é a falta de um mental, é a falta da execução, é a falta da base da pirâmide. Simplesmente você ouviu, nem técnica talvez você tenha às vezes você nem analisado. sabia do que ele estava falando. Exato, né? Tipo assim. Exato. Mas quando eu estava falando da questão do trailing stop que você estava comentando, outra coisa que eu sempre falo, que eu sou um perdedor ativo e um ganhador passivo. Quando eu olho, cara, esse é um exercício meu, né? E aí, se a galera quiser fazer aí, faça. Eu sempre fiz para gerenciar um trailing stop. Eu vejo o preço, cara. Eu olho pro preço
e eu olho para ele como se eu estivesse olhando para o centro de uma hélice de avião. Uhum. Então, para mim, a hélice de avião é onde ele pode subir e eu sair num gain, ou me estopar. Uhum. Então, normalmente, quando eu falo o trailing stop, isso chama-se frequência de mercado. Que os candles, eles não apresentam isso. Eles apresentam mínimo e máximo, mas não apresentam uma hélice realmente de número de lotes negociados dentro de uma região de preço, Uhum. né? Então, eu coloco o meu stop fora da hélice do avião. Uhum. Então, eu falo assim, cara, se ele vier para baixo, eu estou estopado. Que seria uma oscilação natural do mercado. Exatamente. Uhum. Né? Então, o preço ele fica oscilando dentro desse raio, né? Da hélice do avião. Para mim é muito claro, entendeu? Se eu chegar perto dessa hélice, ele me mata. Uhum. Eu estopo. Eu sou estopado, seja no gain... E não necessariamente o mercado virou, né? Exato, Uhum. claro. Então, eu fico longe da hélice. Ou eu coloco o meu gain lá em cima, e se eu vejo que a hélice subiu, né, o centro da hélice subiu, eu vou subindo. Mas o meu stop, ele fica ali fora da hélice. Passou, veio para baixo, stop. Pode, acabou. Para mim não. Então, assim, para mim é sadio trabalhar dessa maneira. Então, é um mecanismo que eu criei para mim, né, entendendo que aquilo ali, naquela região ali, eu vou ser estopado de qualquer jeito. Só que eu tenho que me perguntar, cara, eu quero ganhar mais dinheiro. Então, eu tenho que colocar sempre que à medida que esse ponto central da hélice sobe, eu fico vendo a frequência de mercado, eu vou colocando meu stop gain para cima. Se ele deixar, eu vou levando. Agora, para baixo, eu não posso usar isso. Porque eu não posso, erro. Deixa eu colocar meu stop um pouquinho mais para baixo. Não vou perder. Tilt. Coloca um pouquinho mais para baixo. Daqui a pouco você perdeu muito dinheiro. Sim. Queria também, não sei se a gente está caminhando para o final, mas eu queria depois falar sobre os capítulos do livro. Pode falar, pode falar. E um ponto muito específico que literalmente marca a minha vida e me marca de uma tal maneira que eu vou falar para vocês. Eu acho que eu nunca falei isso, nem nunca mostrei, tá? Mas vamos dar uma olhada nos capítulos do livro, né? Então a gente falou aqui, que o verdadeiro desafio do trading, né? Que o inimigo não é a técnica, não é o mercado, né? É que para você ser consistente, você precisa ter esse entendimento das emoções. E o livro vai dizer para você que essas emoções, elas são treináveis, né? E que as emoções, elas não são vilãs. A gente tem que saber entender essas emoções para poder fazer bons negócios. Isso para a vida é assim. Então, os bons negociadores, eles são frios. Eles entendem, eles escutam, eles não brigam, as emoções são mais, né? E aí depois a gente falou aqui, do tilt, né? E eu coloquei bastante porque da pirâmide de performance, né? Que a base é mental, execução, estratégia e técnica. A gente bateu bastante nesse bate-papo maravilhoso. Depois a gente foi para o que é um tilt. A gente falou sobre isso, né? O que é o tilt. A gente entrou brevemente, né? E a gente tem que ser racional aqui para dizer que isso aqui é muito superficial, esse bate-papo. Mas quando você entra para dentro do livro, você se torna uma outra pessoa. E aí a gente fala os tipos de tilt. Eu tinha preparado para a gente falar também dos ciclos do tilt. E aí eu posso falar brevemente que, na verdade, é simplesmente um evento. Veio contra. Você entrou na operação, veio contra. Já que nesse momento você pode armar um tilt. Inicia um ciclo que... E aumenta o ciclo. Porque aí você não aceita, você fica brava, aí tem todo o ciclo que vai fazer você ser exatamente aquele trader perdedor que você fica muitos anos, como eu fiquei. E aí vem o capítulo 6, que é disciplina versus força de vontade. Esse para mim é top. É o que mais me marca e marca na minha vida. Não marca por causa de mercado financeiro, mas
por vida mesmo, assim, por ser para minha vida. Vida como pessoa, como o meu motor, meu combustível de vida, né? Que é todo mundo, a vida inteira, me falava de força de vontade. E essa palavra, ela é uma palavra extremamente perigosa. Essa junção de força e vontade. Ela é destruidora para mim, na minha opinião. Né? E por que me marca tanto? Tá? Porque eu tenho uma tatuagem aqui, ó, que é uma espada. Essa espada representa vontade, não força de vontade. Essa tatuagem ela foi feita depois que eu assisti uma aula de filosofia na Nova Acrópole, da amada professora Lúcia Helena Galvão, sim. que hoje, nossa, eu acompanho ela há muitos anos, ela já era mais, né, se ela assistir, né, um beijo para ela. Sua palestra me marcou tanto que eu fiz uma tatuagem. Ela é fantástica. Ela é fantástica. E a tatuagem e a espada, ela é um símbolo da força, e a espada vem de Excalibur, né? Quando a espada está fincada numa rocha, convidam, né, para quem que era o cara que assumiu o reino, e os mais fortes foram lá e não tiraram a espada. Tinha força, né? Mas não tinha vontade de ensinar, de educar o povo, dar ao povo, fazer um reino melhor, né? E aí eu não estou falando aqui disso exatamente de política ou de povo, nessa questão. Mas a vontade, ela acaba. Desculpa, a força de vontade acaba. A vontade nunca acaba. Nunca. Os grandes sempre têm uma vontade inabalável e contínua pro resto da sua vida. É propósito. Vontade é propósito. Quando você coloca força de vontade, você está dizendo o seguinte: uma hora essa força acaba, sua vontade acaba. Então a gente não pode ter força de vontade. A gente tem que ter só vontade. E essa vontade, ela tem que ser inabalável. Então, se você tem vontade de ser trader, você tem que ser vontade. Você não tem que ter força de vontade. Porque a partir do momento que você faz muita força, essa força vai acabar e você não vai conseguir. Simples assim. Isso que você falou é legal, que me lembra muito tem um podcast do Joe Rogan com um cara chamado Magnus Carlsen, não sei se você conhece. Não. Ele é um garoto que é um campeão de xadrez, é considerado hoje um dos maiores enxadristas dos últimos, enfim, de não sei quanto tempo, é considerado imbatível, etc e tal. E o Joe Rogan entrevistou ele no podcast e comenta com ele, né, sobre disciplina. E curiosamente, Magnus... E esse capítulo é disciplina versus força de vontade. E o Magnus Carlsen, ele é muito famoso por ser indisciplinado. Então, assim, tem vários vídeos meio que... Tem até alguma arrogância dele, assim. Tem vários vídeos que, sei lá, ele chega atrasado pro campeonato, final mundial. Ele chega atrasado porque ele estava jogando golfe ou porque ele estava jantando com os amigos. E, sei lá, é umas partidas de xadrez rápida que dura, acho que 10 minutos, 8 minutos. Ele chega faltando, assim, 3 minutos para acabar a partida. O adversário dele esperando, aí ele chega, em 3 minutos ele resolve o jogo, ganha o campeonato e vai embora. Sabe, umas coisas assim. E o pessoal, todo mundo faz aqueles treinos rigorosos e tal, e ele meio que não faz treino. E aí até o Joe Rogan fala assim, cara, mas você é indisciplinado e tal. Mas ele fala que é o seguinte, na cabeça dele, a obsessão ganha da disciplina. Por que ele explica isso? Porque, beleza, na visão de muita gente ele não é disciplinado porque ele não senta e faz aquele treino de 1h30 que todo mundo faz de xadrez. Mas ele contava que o grande diferencial dele, quando ele era criança e até hoje, é que tudo bem, ele não faz aquele treino rígido de 1h30. Mas ele acorda, ele abre um site de notícias de xadrez. Ele vai almoçar, ele vê uma entrevista com os maiores enxadristas de todos os tempos. Ele tá parado no ponto de ônibus, ele tá pensando nos movimentos do xadrez. Ele chega no treino, às vezes ele tá até mais relaxado do que as outras crianças na época que ele contava. Mas ele saía da escola, a mochila dele era uma mochila com a temática do xadrez. O livro que ele lia antes de dormir era um livro sobre história de xadrez. Então, assim, que na verdade, apesar de que na visão de todo mundo ele é indisciplinado,
ele vivia o xadrez como um todo muito mais do que aquela criança que parecia ser disciplinada porque sentava uma hora. Claro. Só que assim, depois dessa uma hora, a criança não lembrava mais no xadrez, não Sim. pensava mais no xadrez. E ele vivia o xadrez, né? É foco. Uhum. É foco, é viver, é estar. Cara, o meu estado de flow dentro do mercado financeiro é quando eu me sinto player dentro do mercado. Uhum. Eu estou em estado Sim. de flow dentro do mercado, cara. É. Eu sou um participante. E Esse é um grande problema do trader, outra dica, tá? Quando você olha pra tela e acha que aquilo ali é um jogo e você quer vencer ele, tá? E a gente fala desse livro, muitos falam, cara, não é vencer o mercado, você não tá jogando. Agora, quando você se sente dentro do mercado, cara, aí você é trader. e aí é que ele fala, que assim, é porque ele gosta tanto do xadrez, ele é tão apaixonado pelo xadrez, porque às vezes quem olha de fora fala assim, ele não leva a sério. Mas na verdade para ele é um prazer, então não tem essa coisa pesada. Né? Exato, dessa força descomunal, né? Assim, e o simbolismo da espada, né? Inclusive em Excalibur, não me recordo se é em Excalibur, mas é a mitologia, né? Que quando você pega uma espada e coloca ela acima da linha d'água e segura, você está no estado nobre, né? Que é o que você tem que ter como princípio e eu tenho como vida, né? De fazer, eu faço trade, eu sou um trader, mas eu tenho algumas coisas que eu quero fazer além da grana. E aí ter propósito, ter princípio, ter valores. E eu consigo me sustentar disso e às vezes eu nem sei por que eu tenho tanta vontade de ficar assim. Mas é a minha vontade, é natural. Então isso não me pesa. Agora, se eu fosse fazer tudo o que eu faço com força de vontade, isso cansa e eu ia desistir. Então eu sou incansável para algumas coisas. Porque eu tenho uma vontade inata. Né? Então nessa espada que eu tatuei aqui, o punhal dela, ela tem as iniciais dos meus filhos. Então, cara, minha vontade ela nunca vai acabar. Para fazer, para eu lutar por eles, guerrear por eles, construir junto com eles, né? Naquilo que for preciso. Agora, se eu tenho uma força de vontade de ajudar meu filho, ou minha filha, ou das pessoas que eu gosto, ou da minha comunidade de traders, cara, isso vai uma hora cansa. Eu falo, cara, não quero saber mais disso. Acabou minha energia para isso. Acabou minha força para isso. Né? E quando ele coloca aqui disciplina no livro versus força de vontade, é justamente isso. A disciplina você segue. Sim. A gente vê muito isso na religião, né? Sem aqui fazer qualquer tipo de apologia à religião XYZ. Mas você segue um Deus, você segue um Jesus, você segue um pastor, você segue, sei lá, uma entidade para os espíritas, né? Isso é uma disciplina, isso é seguir, né? E isso te conduz sem peso. Então, treinar, estudar, não pode ser peso. Talvez em algum momento você tenha que fazer algum tipo de força. Não, eu tenho que passar desse limite. Mas isso não pode ser a regra, cara. Porque se isso for regra, tá errado. Você vai parar no meio do caminho. E a gente vê, cara. Vê o cara, eu vou 3 meses, acabou. Você só tava com uma força que acabou. Você não tava com um projeto alicerçado para você realmente ser um trader. Né? Quantas vezes passou pela minha cabeça desistir? E que passa por todos os... Tem muitos traders, meu Deus do céu. Vocês já devem ter ouvido várias vezes isso. Sim. Deve ter passado na cabeça de vocês também. Né? Mas fala assim, não, cara, eu tenho vontade disso, eu vejo isso. E aí você vai, passa 21 anos. Sim. E não foi força para mim isso. Não fiz nenhuma força para isso. As coisas foram acontecendo. Puramente vontade. Puramente vontade. De fazer a coisa acontecer, de fazer as coisas serem realizadas de alguma maneira ou de outra, né? E volto a repetir, não é grana. Mas o cara é hipócrita. Lógico que não. Lógico que não. Senão eu ia me ficar frustrado de olhar, entendeu? Alguns traders, né, postando grandes boletas. E eu falo, nossa, como você é ruim, GG. Você faz isso, e os caras fazem isso.
É mais um tilt. Aí eu vou querer fazer dinheiro amanhã, hoje à tarde, porque eu vi a boleta de um outro fulano na internet e me colocou num estado mental confuso e eu não vou tradar, cara. Entende? Então você tem que ter o quê? Uma base, né? E aí a base mental, execução, estratégia, técnica, saber entender, propósito, disciplina e não força de vontade, olhar para o todo e não para um dia, como ele fala aqui no livro. Um trader profissional, ele olha o tempo. Daqui 5 anos eu vou estar onde? Né? Projetar, falar com seus amigos. Cara, eu vou estar lá. E eu vou seguir um plano. Né? Eu vou estar preparado para essa missão. E vou cumprir essa missão. Seja ela qual for. Porque nem sempre o sucesso é chegar em tal lugar. O sucesso é o caminho. Cara, quer uma coisa mais prazerosa que isso? O caminho. Eu vou fazer o caminho até Santiago de Compostela. Cara, você chegou lá em Santiago de Compostela, dá 5 minutos de alegria e acabou. Ou então igual eu vejo... Mas e a trajetória inteira? Não foi legal pra caramba? Paisagem, gente, ou então, igual ajudar alguém, ouvir uma coisa. Ou então igual eu vejo a minha mulher falando que ela tava fascinada com o Everest, né? Aí a Nath tava doida, olhando subidas do Everest. Quando você para pra pensar, a subida do Everest, assim, chegou lá em cima, a pessoa fica 40 minutos, meia hora e vai embora, né? Quando fica, né? Quando fica, e assim, e o caminho todo é longo. Ou até mesmo outro exemplo que a gente teve esse final de semana, não sei se você viu, do Alex Honnold, que é o cara que subiu, ele escalou o Taipei, que é um prédio gigantesco, de 101 andares. Me deu fobia aquilo. Eu vi com agonia, Não, assim. agonia. Eu já vi uma imagem também do pico do Everest. Cara, me deu agonia, cara. Desculpa. E assim, e você vê o cara escalando. Nossas crenças, nossa mente, né? Escalando. E chega lá em cima, deu 15 minutos, desceu. Mas o grande feito foi justamente como que ele conseguiu subir esse caminho todo. Mas eu acho que essa é uma forma... Sem corda, hein? Exatamente. Mas eu acho Sem stop, né, Loss? Ser programado ali pra te estopar. Exatamente. Mas eu acho que essa é uma forma excelente da gente encerrar o nosso podcast. Eu acho que tem muito mais coisa ainda para falar, mas eu acho que foi um papo muito bom. Só, Lucas, se você me permitir, mais dois capítulos. Claro, né, fica à vontade. Que depois ele fala de disciplina e força de vontade, a consistência no trading, capítulo 7, crenças que geram emoções, o gerenciamento emocional. Isso é uma coisa que eu sempre falo há anos, não controle, mas gerenciamento. Tem que ser preditivo e se entender que, cara, se eu ir para esse caminho, eu vou perder a cabeça, né? Construindo processos sólidos, é bem bacana, tá tudo aqui na tela para vocês. E em conclusão, né? Respeite o mercado. Aí não tem o porquê. E para finalizar, e eu vou colocar aqui a última tela, aqui é uma frase, o primeiro parágrafo é do Gerard e o segundo é meu. Eu coloquei aqui, intervi na dele aqui, para fazer a última slide. Sim. Né? Se você não tratar o psicológico como parte do sistema, e poucas pessoas falam isso, algumas falam, Deus dará, assim, ao vento. Você tem que se preocupa com o mental. Mas nunca ninguém colocou, ou quem coloca, não quero faltar com ninguém aqui, mas quando você coloca o psicólogo como uma parte do sistema de análise técnica, entendeu? E coloca aquele ali como um negócio inabalável, cara, seu trade vai mudar. Vai. Então, se você não tratar o psicológico como parte do sistema, ele vai ser o ponto que quebra tudo. Ponto. Então, entenda o jogo mental do trader e seja feliz. Para finalizar. Se deixar, ficamos aqui uma semana. Falando de mercado que eu adoro e vocês. E vamos embora, né? Porque é maravilhoso. Não, e cara, tem muita coisa legal para falar, mas eu acho que assim, esse episódio já tá, eu acho que bem denso. Eu acho que é um episódio pro pessoal assistir, reassistir, fazer o dever de casa, que com certeza as coisas vão mudar. Mas, GG, muito obrigado. Eu que cara, agradeço. mais uma vez você aqui com a gente. Acho que foi um papo fantástico. E se você quiser deixar suas redes sociais e também como que o pessoal consegue achar os livros. O meu principal canal de comunicação de rede social comigo é GG_Trader, @GG_Trader. Né? Eu sou talvez um dos poucos
que as pessoas me ligam, eu atendo, alunos, e eu não tenho preocupação com isso. Até entendo um pouco que para muitos isso é muito importante. Pode ser uma chave de escutar de alguém mais experiente, um papo de 2, 3 minutos. Sim. Né? Não tenho não tenho problema com isso. Obviamente que eu não faço isso publicamente, deixar meu telefone aqui, mas lá tem meu telefone. Mas me manda um direct que eu respondo. E lá também tem meus links, meus banners, tudo. E aí, quem tiver interesse em adquirir o livro, é um trabalho. Publicar livro não é fácil, é um negócio complicado. Tradução, negociação com os autores, com editoras, detetoras dos títulos. Nem sempre é negociado com o próprio autor, é através de que esses títulos muito bons são negociados com grandes editoras. Essas editoras às vezes não têm interesse em publicar no Brasil, né, pelo mercado pequeno, pela pirataria, pela falta de respeito com o autor e os seus envolvidos. Então, muitos livros eles não vêm para o Brasil por causa disso. Tiragem muito pequena. O clássico foi o Trading the Zone, né, que demorou muitos anos para vir aqui para o Brasil por causa desse problema. Então, se vocês quiserem adquirir, prestigiar o trabalho dos editores e tradutores, a gente vai receber com muito prazer, muita alegria. É isso aí, Gabi. Tá lá o banner no Instagram. Isso aí, Gabi, se quiser fazer o encerramento do episódio. GG, muito obrigada por essa participação. Tô animada para sair daqui e começar já a ler, vou ver qual que eu vou escolher. E galera, se vocês gostaram desse episódio, não deixem de comentar, deixar o like, que é super importante. E a gente se encontra no próximo episódio aqui do Trader Talks. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.